Fala, time. Hoje a gente veio aqui fazer uma escalada, aproveitar um domingo que teoricamente é de descanso normalmente para minha rotina, mas sempre tento fazer alguma coisa com uma intensidade um pouco moderada, enfim, até para poder manter o corpo em movimento. Dessa vez a gente escolheu aqui escalada. Cara, parece um pouco contraintuitivo, mas tem algumas atividades que elas combinam muito bem com o jiu-jitsu, independente dela ser muito específica ou não, acaba combinando bastante com o jiu-jitsu. E a escalada é uma dessas opções. Não é a primeira vez que eu faço, é a segunda vez que eu venho aqui nesse CT, que é no Evolua, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. E é impressionante como você consegue botar o teu corpo para trabalhar, porque tem algumas características aqui da modalidade que a gente consegue transferir muito bem para o tatame. Uma das mais imediatas que a gente pensa de fato é a força da pegada, mas acaba não se limitando aí. A gente tem essa força da pegada, mas todas as partes do nosso corpo estão trabalhando de uma forma principalmente resistente e de uma forma móvel. A gente alcança muitas musculaturas, muitos ângulos, muitas amplitudes para poder fazer a atividade, e todas essas necessidades acabam trazendo benefícios para a gente também para o tatame. E aqui nesse CT também é maneiro porque eles têm uma academia para eles, então se você se preocupa em levantar ferro de uma forma um pouco mais tradicional, você também tem essa opção. Não é o meu caso hoje não é dia de levantar peso, foi o dia de fazer escalada. O que eu aproveitei foram aquelas placas ali, que na verdade foi muito mal aproveitada porque eu não consigo ter força suficiente para poder fazer aquilo. São pegadas que te dão muito pouca oportunidade ali, muito pouca brecha para você poder fazer força. Então, com pouco recurso, você consegue aumentar muito a intensidade. Então, assim, realmente para quem tem a pegada muito forte, para uma galera que já é muito avançada. Mas, enfim, para quem às vezes vem para cá e não está muito afim de fazer a escalada em si, acaba aproveitando também esse espaço. Então, e além de todo esse trabalho físico, de todas essas características físicas que a gente consegue aproveitar para o tatame, a gente tem a parte cognitiva também, porque a escalada ela depende muito da sua criatividade, e a criatividade não é algo aleatório. A criatividade é uma inovação para um resultado positivo. Então você tem algumas oportunidades e algumas opções para solucionar o mesmo problema, que é alcançar o topo da parede, né? O topo do boulder ali que eles chamam. Isso se comporta muito bem com o jiu-jitsu também. A gente tem várias alternativas para poder chegar no meio do caminho, que é controle e finalização. Nesse caso aqui da escalada, é chegar no topo da parede. Mas a gente precisa de inovação, a gente precisa de criatividade, a gente precisa de raciocínio, a gente precisa de estratégia. São coisas que a gente consegue manter, inclusive, a nossa mente ativa para o decorrer da semana também. Então é isso, galera. A gente já terminou aqui nossa sessão. Eu vim com a minha irmã hoje. A gente fez aí 2 horas de trabalho. Já foi o suficiente. A gente trabalhou de fato, assim, em relação às capacidades físicas que a gente trabalha para o tatame ao longo da semana na nossa preparação física. A gente trabalhou principalmente muita mobilidade e muita resistência. E essa resistência é de fato nos antebraços. Estou até no pump aqui. Acho que eu vou ficar inchado até amanhã no antebraço, no braço. Mas mobilidade, cara, todas as articulações, o quadril ele precisa se movimentar muito bem, os ombros precisam se movimentar muito bem. Tem uma coisa que a gente percebeu ao longo dessas 2 horas, esse trabalho, que assim como no jiu-jitsu, parece até uma forçação ficar comparando as duas coisas, mas não é. Assim como no jiu-jitsu, você precisa entender algumas coisas, qual é o momento de ir contra ao boulder, ir contra a parede, contra a gravidade, e o momento de ceder, porque tem alguns momentos que você precisa pausar no meio da linha que você está subindo, você precisa pausar um pouco, ceder um pouco, jogar o teu quadril para onde a gravidade está pedindo, para você poder poupar energia e conseguir alcançar o final da linha. Sem isso, você desgasta muita energia. Então tem toda essa parte técnica e mecânica que se associa muito bem. A gente gostou bastante, a gente aproveitou. Gostamos, né? Tu também? A gente gostou bastante, deu para aproveitar muito bem. Vou
com certeza eu consigo transferir, como eu falei, todos esses benefícios para o tatame, e é bom também para poder espairecer, para poder descansar a cabeça, entrar um pouco em outra modalidade. Isso faz parte de uma boa preparação física, a gente aproveitar outras modalidades para poder descansar um pouco a cabeça, descansar um pouco o corpo e aproveitar para poder sair um pouco da caixinha. Isso traz criatividade, isso traz um bom trabalho mental para a gente também. Então espero que vocês tenham aproveitado. Tamo junto. Us.